Enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Enunciado primeiro do CRPS. A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Item 1 do enunciado primeiro do CRPS. Satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício, o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles. Item 2 do enunciado primeiro do CRPS. Preenchidos os requisitos para mais de uma espécie de benefício na data de entrada do requerimento DER e em não tendo sido oferecido ao interessado o direito de opção pelo melhor benefício, este poderá solicitar revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa, cujos efeitos financeiros remontarão à DER do benefício concedido originalmente, observada a decadência e a prescrição quinquenal. Item 3 do enunciado primeiro do CRPS. Implementados os requisitos para o reconhecimento do direito, em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS. Item 4 do enunciado primeiro do CRPS. Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER, mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado. Enunciado segundo do CRPS. Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária, quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado. Item 1 do enunciado segundo do CRPS. Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, inclusive o doméstico, do trabalhador avulso e, a partir da competência abril de 2003, do contribuinte individual prestador de serviço. Item 2 do enunciado segundo do CRPS. Não é absoluto o valor probatório da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, mas é possível formar prova suficiente para fins previdenciários, se esta não tiver defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, salvo existência de dúvida devidamente fundamentada. Item 3 do enunciado segundo do CRPS. A concessão de benefícios no valor mínimo ao segurado empregado doméstico independe de prova do recolhimento das contribuições, inclusive a primeira sem atraso, desde que atendidos aos demais requisitos legais exigidos, exceto para fins de contagem recíproca. Item 4 do enunciado segundo do CRPS. O vínculo do segurado como empregado doméstico será computado para fins de carência, ainda que esteja filiado ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, em categoria diversa, na data de entrada do requerimento DER. Item 5 do enunciado segundo do CRPS. É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz,
exceto para fins de contagem recíproca, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, a contar do orçamento público e o vínculo empregatício, admitindo-se como confirmação deste o trabalho prestado na execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros. Enunciado 3º do CRPS. A comprovação do tempo de contribuição, mediante ação trabalhista, transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos constantes nos autos do processo judicial ou administrativo. Item 1 do enunciado 3º do CRPS não será admitida, para os fins previstos na legislação previdenciária, prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Item 2 do enunciado 3º do CRPS. Não será exigido início de prova material, se o objeto da ação trabalhista for a reintegração ou a complementação de remuneração, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos. Enunciado 4º do CRPS. A comprovação de união estável e de dependência econômica, mediante ação judicial transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos constantes nos autos do processo judicial ou administrativo. Item 1 do enunciado 4º do CRPS. A dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente. Item 2 do enunciado 4º do CRPS. O recebimento de ajuda econômica ou financeira, sob qualquer forma, ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observados os demais elementos de prova no caso concreto. Item 3 do enunciado 4º do CRPS. A habilitação tardia de beneficiários menores, incapazes ou ausentes, em benefícios previdenciários, já com dependentes anteriormente habilitados, somente produzirá efeitos financeiros a contar da data de entrada do requerimento DER, sendo incabível a retroação da data do início do pagamento DIP, para permitir a entrega de valores a partir do fato gerador do benefício. Item 4 do enunciado 4º do CRPS. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário até a data do seu óbito. Item 5 do enunciado 4º do CRPS. A concessão da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do sexo masculino, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal
de 1988 e o advento da Lei número 8.213 de 1991, rege-se pelas normas do Decreto número 83.080, de 24 de janeiro de 1979, seguido pela consolidação das leis da Previdência Social, CLPS, expedida pelo Decreto número 89.312, de 23 de janeiro de 1984, que continuaram a vigir até o advento da Lei número 8.213 de 91, aplicando-se tanto ao trabalhador do regime previdenciário rural quanto ao segurado do regime urbano. Enunciado 5º do CRPS. O contribuinte individual comprovará a interrupção ou o encerramento da sua atividade, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição. Item 1 do enunciado 5 do CRPS. A concessão de prestações ao contribuinte individual inscrito em débito ou aos seus dependentes é condicionada ao recolhimento prévio pelo segurado das contribuições em atraso necessárias à reaquisição da qualidade de segurado ou da carência, conforme o caso, salvo em relação ao prestador de serviço a partir da competência abril de 2003. Enunciado 6º do CRPS. Cabe ao INSS conceder o salário maternidade à gestante demitida sem justa causa no curso da gravidez, preenchidos os demais requisitos legais, pagando-o diretamente. Item 1 do enunciado 6º do CRPS. É vedado, em qualquer caso, o pagamento do salário maternidade em duplicidade, caso a segurada tenha sido indenizada pelo empregador. Item 2 do enunciado 6º do CRPS. Poderá ser solicitada diligência a fim de comprovar se houve pagamento do valor correspondente ao salário maternidade pelo ex-empregador, enquanto não transcorrer o prazo prescricional para pretensão de créditos trabalhistas. Enunciado 7º do CRPS. Não há direito a benefício por incapacidade quando seu fato gerador é pré-existente ao reingresso do segurado no regime geral da Previdência Social, RGPS, salvo agravamento ou progressão da doença. Item 1 do enunciado 7º do CRPS. Fixada a data de início da incapacidade DII, antes da perda da qualidade de segurado, a falta de contribuição posterior não prejudica o seu direito às prestações previdenciárias. Item 2 do enunciado 7º do CRPS. Não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante para a concessão de prestações previdenciárias. Item 3 do enunciado 7º do CRPS. A revisão dos parâmetros médicos efetuada em sede de benefício por incapacidade não enseja
a devolução dos valores recebidos, se presente a boa-fé objetiva. Item 4 do enunciado 7º do CRPS. É devido o auxílio-doença ao segurado temporariamente incapaz, de forma total ou parcial, atendidos aos demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais. Item 5 do enunciado 7º do CRPS. Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que resulte sequelas definitivas, e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores a 11/11/1997, data da publicação da medida provisória número 1596/14, convertida na lei número 9528 de 97. Item 6 do enunciado 7º do CRPS. Não se aplica o disposto no artigo 76 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, para justificar a retroação do termo inicial do benefício auxílio-doença, requerido após o 30º dia do afastamento da atividade, nos casos em que a perícia médica fixar o início da atividade anterior à data de entrada do requerimento, tendo em vista que esta hipótese não implica em ciência pretérita da Previdência Social. Enunciado 8º do CRPS. O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213 de 91, pode ser utilizado independente do recolhimento das contribuições para fins de benefícios no RGPS, exceto para a carência. Item 1 do enunciado 8º do CRPJ. O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei número 8.213 de 91, pode ser utilizado para a contagem recíproca, desde que sejam indenizadas as respectivas contribuições previdenciárias. Item 2 do enunciado 8º do CRPS. A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais, individualmente ou em regime de economia familiar, na condição de produtor, devidamente comprovada nos autos do processo, não descaracteriza a condição de segurado especial, independente da área total do imóvel rural. Item 3 do enunciado 8º do CRPS. O exercício de atividade urbana por um dos integrantes do grupo familiar não implica, por si só, na descaracterização dos demais membros como segurado especial, condição que deve ser devidamente comprovada no caso concreto. Item 4 do enunciado 8º do CRPS. Quem exerce atividade rural
em regime de economia familiar, além das tarefas domésticas em seu domicílio, é considerado segurado especial, aproveitando-se-lhes as provas em nome do seu cônjuge ou companheiro, corroboradas por outros meios de prova. Item 5 do enunciado 8º do CRPS. O início de prova material, documento contemporâneo, dotado de fé pública, sem rasuras ou retificações recentes, constando a qualificação do segurado ou de membros do seu grupo familiar como rurícola, lavrador ou agricultor, deverá ser corroborado por outros elementos, produzindo um conjunto probatório, harmônico, robusto e convincente, capaz de comprovar os fatos alegados. Item 6 do enunciado 8º do CRPS. Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, porém, deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, inclusive podendo servir de começo de prova documento anterior a este período. Enunciado 9º do CRPS. O segurado que exerça funções de magistério, nos termos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, poderá ser considerado professor, para fins de redução do tempo de contribuição necessário à aposentadoria. Letra B, ponto 57. Observados os demais elementos de prova no caso concreto. Item 1 do enunciado 9º do CRPS. Consideram-se funções de magistério as efetivamente exercidas nas instituições de educação básica, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, inclusive nos casos de reintegração trabalhista transitada em julgado. Item 2 do enunciado 9º do CRPS. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação. Item 3 do enunciado 9º do CRPS. Os estabelecimentos de educação básica não se confundem com as secretarias ou outros órgãos municipais, estaduais ou distritais de educação. Item 4 do enunciado 9º do CRPS. É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério, após 9/7/1981, data da publicação da Emenda Constitucional número 18 de 1981. Enunciado 10 do CRPS. O prazo decadencial previsto no artigo 103-A da Lei 8.213 de 91 para a revisão dos atos praticados pela Previdência Social antes da Lei número 9.784 de 99 só começa a correr a partir de 1º de 2 de 99.
Item 1 do enunciado 10 do CRPS. Não se aplicam as revisões de reajustamento e as estabelecidas em dispositivo legal, os prazos de decadência de que tratam os artigos 103 e 103-A da Lei 8.213 de 91. Item 2 do enunciado 10 do CRPS. A decadência prevista no artigo 103-A da Lei nº 8.213 de 91 incide na revisão de acúmulo de auxílio suplementar com aposentadoria de qualquer natureza e na manutenção de benefícios, ainda que irregular, salvo se comprovada a má-fé do beneficiário a contar da percepção do primeiro pagamento indevido. Item 3 do enunciado 10 do CRPS. A má-fé afasta a decadência, mas não a prescrição, e deve ser comprovada em procedimento próprio, no caso concreto, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Item 4 do enunciado 10 do CRPS. Não se aplica a decadência prevista no artigo 103-A da Lei nº 8.213 de 91 nos benefícios por incapacidade permanente, parênteses, aposentadoria por invalidez, e assistenciais sujeitos à revisão periódica prevista na legislação. Item 5 do enunciado 10 do CRPS. O pecúlio previsto no inciso 2 do artigo 81 da Lei nº 8.213 de 91, em sua redação original, que não foi pago em vida ao segurado, aposentado que retornou à atividade quando dela se afastou, é devido aos seus dependentes ou sucessores relativamente às contribuições vertidas até 14/4/94, salvo se prescrito. Enunciado 11 do CRPS. O perfil profissiográfico previdenciário, PPP, é documento hábil à comprovação da efetiva exposição do segurado a todos os agentes nocivos, sendo dispensável o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT, para requerimentos feitos a partir de 1º de 1 de 2004, inclusive abrangendo períodos anteriores a esta data. Item 1 do enunciado 11 do CRPS. Poderá ser solicitado o LTCAT em caso de dúvidas ou divergências em relação às informações contidas no PPP ou no processo administrativo. Item 2 do enunciado 11 do CRPS. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT, ou as demonstrações ambientais substitutas extemporâneos que informem qualquer alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo, são aptos a comprovar o exercício de atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que, ainda assim, havia efetiva exposição ao agente nocivo. Item 3 do enunciado 11 do CRPS. Não se exigirá o laudo técnico de condições ambientais de trabalho para períodos de atividades anteriores
14/10/96, data da publicação da medida provisória número 1523 de 96, facultando-se ao segurado a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por qualquer meio de prova em direito admitido, exceto em relação a ruído. Enunciado 12 do CRPS. O fornecimento de equipamento de proteção individual, EPI, não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho. Item 1 do enunciado 12 do CRPS. Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à aposentadoria especial. Item 2 do enunciado 12 do CRPS. A utilização de equipamentos de proteção coletiva, EPC e ou EPI, não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos a ruído acima dos limites de tolerância, ainda que considerados eficazes. Item 3 do enunciado 12 do CRPS. A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial, exercida antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1729 de 98, convertida na Lei número 9732 de 98, para qualquer agente nocivo. Enunciado 13 do CRPS. Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 5/3/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003 e superior a 85 decibéis a partir de então. Item 1 do enunciado 13 do CRPS. Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na norma regulamentadora número 15, NR15, anexo 1 e 2, com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando nos circuitos de compensação dBA para ruído contínuo ou intermitente ou dBc para ruído de impacto. Item 2 do enunciado 13 do CRPS. Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual no campo técnica utilizada do perfil profissiográfico previdenciário, PPP. Item 3 do enunciado 13 do CRPS. A partir de 1º de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente,
é obrigatória a utilização das metodologias contidas na Norma de Higiene Ocupacional 01, NHO 01, da Fundacentro, ou na NR 15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma. Item 4 do enunciado 13 do CRPS. Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizadas para a aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico de condições ambientais do trabalho, LTCAT, ou solicitada inspeção no ambiente de trabalho para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma. Enunciado 14 do CRPS. A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado permite o enquadramento por categoria profissional até 28/4/1995 nos anexos dos decretos número 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em carteira de trabalho e previdência social, CTPS, ficha ou livro de registro de empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Item 1 do enunciado 14 do CRPS. É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos decretos número 53.831/64 e 83.080/79. Item 2 do enunciado 14 do CRPS. O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no Código 2.5.7 do Decreto número 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. Enunciado 15 do CRPS. Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sobre o Código 2.2.1 do quadro anexo ao Decreto número 53.831/64, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana e não o da Previdência Rural, pro-rural, para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei número 8.213 de 91 e aplica-se
ao tempo de atividade rural exercido até 28/4/95, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária. Item 1 do enunciado 15 do CRPS. Até a edição da Lei número 8.213, de 24/7/91, é possível o enquadramento como especial do labor prestado na agricultura, Código 2.2.1 do Decreto número 53.831/64, desde que o trabalhador estivesse vinculado ao setor rural da agroindústria e a respectiva empresa necessariamente inscrita no Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI. Item 2 do enunciado 15 do CRPS. Após a Lei número 8.213/91 e até a Lei 9.032 de 95, admite-se o reconhecimento como especial o trabalho exercido pelo empregado rural na agropecuária, agricultura ou pecuária. Enunciado 16 do CRPS. A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário ou assistencial não enseja de plano a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e as disposições do artigo 69 da Lei número 8.212/91.